Olá, tudo bem? Então, vamos lá começar um segundo vídeo aqui. Para quem ainda não me conhece novamente, meu nome é Hélio Nobre. Fizemos um vídeo anterior aí falando do início de uma reciclagem aí, dando uma pincelada aqui rápido, né? Onde eu falei ali de como que inicia, né, uma reciclagem. E aí eu falei que normalmente se inicia aí, talvez o pessoal fala 5 mil, 6 mil. Então, mas vamos pontuar uma coisa. Para você hoje começar uma reciclagem, cara, uma reciclagem hoje não se começa se você não tiver uma prensa. Sério, você pode até começar sem uma prensa, mas a maioria dos locais que recebem os produtos, eles não recebem os produtos se não tiver prensado. Então eu vou te falar sério, e muito sério mesmo. É praticamente assim, impossível você começar hoje uma reciclagem bem feita se você não tiver uma prensa. E tá aí o pulo do gato. Tá? Uma prensa hoje, você tem que saber comprar uma prensa. Porque se você não comprar uma prensa onde ela tem uma chapa muito boa, uma chapa bem reforçada, o que acontece? Acaba que com o tempo ela vai entortar toda, né? Ela vai entortar e aí ela vai acabar te atrapalhando. Então é por aí que eu te falo que é muito difícil você talvez iniciar uma reciclagem com, igual o pessoal fala, com 5 mil, 6 mil, entendeu? Então vamos lá, então vamos pontuar. Então, o que você precisa hoje para você iniciar uma reciclagem legal? Olha, eu vou te falar, a gente tem que primeiramente tirar aquele estigma de ferro velho. Eu acho que isso é um ponto que ferro velho, tá certo, ferro velho é um nome que se dá há muito tempo, mas hoje nós estamos com uma coisa mais moderna, reciclagem, uma coisa mais habitual, é uma coisa mais ano 2000, século 21. Então hoje é reciclagem. Então por isso é bom que você já trabalhe a sua reciclagem mais, como é que se diz? Mais organizada. Isso até evita que os seus vizinhos arredores evitem de trazer transtorno para você, né? Então, se você coordena os seus materiais de forma ordenada, você evita de trazer insetos, baratas, ratos, essas coisas, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, fundamental é você achar um terreno, né? Uma área onde você tem um espaço fechado, né? Ou que tenha um pedaço de um espaço fechado, onde você tem uma cobertura. Lógico, se for tudo coberto, nossa, melhor, muito melhor ainda. Entendeu? Eu vou mais em alguns outros vídeos para frente, eu vou fazer um vídeo da minha reciclagem para vocês verem como é, tá? Mas então, se você tiver essa condição de ser assim, é muito bom. Então, assim, procure uma área, uma faixa de um valor assim de uns R$ 1.500. Eu acho que também é muito difícil não encontrar, né, um aluguel que seja menos que isso, porque você precisa de espaço, né? A reciclagem tem e necessita espaço. Então, vamos lá. Você precisa de um espaço legal. Segundo, você vai precisar de bags, tá? Bags. Então, muitos bags. Hoje você encontra bags, assim, se você comprar, você encontra assim na faixa de uns 14 a 15 reais. E você vai precisar de pelo menos uns 20 bags para você organizar. E com o tempo, cara, infelizmente esses bags, por mais que você compre uns bags novos, os seus colaboradores, né, que são os catadores, tal, acaba que eles trazem uns, deixam uns mais novos, uns mais inferiores, isso aí vai rodando e acaba que você vai perdendo esse controle assim, né, de ter uns melhores ou piores, mas vai girando em cima da sua reciclagem mesmo, esses bags. Então, você vai precisar de uma balança. Uma balança é fundamental. No caso, você tem que ter pelo menos duas balanças. Uma balança digital, tá? Não necessita ser uma balança que seja inspecionada pelo Inmetro,
tá? Só tem que ser uma balança onde ela marque peças digital. Você encontra aí umas importadas boas. Eu mesmo tenho uma de 700 quilos que eu paguei, se eu não me engano, uma faixa de R$ 800. E aí eu mandei fazer uma chapa de 1 metro por 1 e coloquei por cima. Depois eu vou fazer a filmagem para mostrar para vocês. E aí, para coordenar, coloquei o painel, deixei bem visível, né, para os meus colaboradores enxergar. Isso é fundamental para dar credibilidade para vocês, né? Isso aí é bom também você ter uma outra menor, né, uma outra balança menor, para poder que ela seja mais precisa, né? Que ela seja mais precisa. E essa balança para poder pesar coisas menores, tá? Então, igual eu te falei, então você vai precisar da prensa, você vai precisar dessas balanças, você vai precisar dos bags e o espaço que eu te falei, né? Para você montar. E fundamental, cara, você precisa de um veículo. Isso não tem como. Você precisa de um veículo porque o veículo é fundamental. Fundamental por quê? Você precisa de um veículo para poder buscar material quando o seu colaborador tiver com muito material em determinado local, ou quando pessoas te ligarem pedindo para você recolher material nas suas residências, nas suas empresas, né? E principalmente quando você for levar o material para a indústria. Algumas indústrias recolhem, mas outras não. Então você é obrigado a levar. E se você for ficar pagando frete, o seu lucro acaba que vai embora. Entendeu? Então você tem que ter um veículo. Então essa história de falar assim, 5 mil, 6 mil dá? Cara, pode até ser que dá, mas você vai trabalhar assim muito, muito estrangulado. Porque o segredo da reciclagem é no poder de compra, é no seu poder de compra. Então você ganha na sua compra, não é na venda, mas você ganha na compra. Por quê? Toda semana a indústria, aqui pelo menos comigo, na segunda-feira, terça, eu peço para eles, né, a tabela. Então eles me mandam a tabela e baseado na tabela que a gente vai fazer o preço, né? Se a gente vai manter aquele preço da semana, se a gente vai continuar com o preço, se a gente vai abaixar o preço, se vai diminuir o preço, né? Então isso é essa demanda, é essa oscilação que vai fazer você fazer a sua escala de preço ali, entendeu? E aí você vai colocar ali o preço nos seus materiais, né? Que é a sucata, né? A sucata é todo tipo de ferro, né? Lógico que às vezes junto com a sucata vem outros tipos de materiais ferrosos que são mais caros. Aí nisso aí você tem que fazer a separação. Aí vem o metal, né? Que no início eu apanhei muito para descobrir o que é metal, como eu descubro o metal, que normalmente o metal é torneiras, né? Torneiras, acabamento de tubulação, aquelas de ferro, chave, sabe as chaves mesmo de porta? Normalmente metal, cadeado ali, a base latão, né? Aí como que você descobre se aquele ali é latão ou não? Um amigo da gente que é assim, um amigão da reciclagem, chama-se imã, mas imã super potente. Não esses imãzinhos lero-lero, esses imãs fracos. O amigo do cara da reciclagem é um imã forte, sabe? Então você precisa ter um imã, porque o imã é o cara que vai te ajudar, cara, é o cara que vai te salvar, é o cara que vai te falar se aquilo ali é cobre, se aquilo ali é alumínio, se tem... Por quê? Porque às vezes os caras vão te vender ali cobre queimado, né? E ali os caras talvez enrolam um tanto de fio que não é não é fio, de arame, e joga junto com o negócio. Se você não passar um imã ali, você vai pagar arame como se fosse cobre, né? Então, assim, alumínio mesmo, se você não passar ali, tem muito tipo de material que parece que alumínio e é ferro. Então, o imã, cara, o imã primeira coisa, tem que ter um imã. Um não, né? 2, 3, 4 imãs fortes. Né? Um imã hoje, se você precisar... Um imã bom é um imã de alto-falante, cara. Isso aqui ajuda bastante, sabe?
um imãzinho de alto-falante. É bom até deixar no alto-falante mesmo, pega assim, já ajuda bastante, tá? Então é um ponto. Um imã de alto-falante, já no alto-falante assim médio, tá? Assim mais ou menos, ó. Assim, uma bola, sei lá, uns 40 centímetros, assim. Acho que resolve, dá pra trabalhar legal, né? E aí, com isso, cara, dá pra você iniciar, porque igual eu te falei, você precisa de um veículo. Se você tiver aí querendo investir um pouco mais, se você puder ter um caminhãozinho, aí é muito bom, aí já é top, tá? Aí é muito melhor ainda você ter um caminhãozinho, porque aí você vai ter condição de te atender, não vai depender de ninguém, né? Não vai precisar, quando você terminou suas cargas, ali você monta a sua carga, põe no seu caminhão, leva lá no dia que dá o dia, bom, beleza. Então vamos lá. Dando continuidade, e aí você escolheu a sua área, né? Bacana, faixa aí de uns R$ 1.500. Comprou uma prensa bacana. A prensa, igual eu te falei, tem que ter uma chapa boa, uma chapa reforçada. Você tem que ficar de olho numa prensa, que tem que ser uma prensa boa, aí, ao invés de umas 12 toneladas. Cara, se você for comprar de tudo, então a prensa tem que ser boa, porque você vai prensar tudo, até as latinhas. Você vai prensar a latinha não para poder vender a latinha prensada, mas para você economizar espaço na sua reciclagem, entendeu? Então assim, hoje, uma prensa hoje boa, você vai encontrar na faixa aí, se você procurar bem, a faixa de pelo menos uns 15 mil, cara. Procurando bem, tá? Procurando bem. E igual eu te falei, a chapa tem que ser bem grossa. Se você vê que a chapa assim é fininha, sai fora, que ela vai durar muito pouco. Mais ou menos aí, se você for um ano e pouco, com o tempo ela vai entortar toda. E aí você vai ter problemas. E aí a prensa, porque a prensa é de fundamental importância. As balanças, que eu te falei, duas, nisso aí, igual eu te falei, prensa mais aí mil e pouco de uma balança, mais 400, 500 reais da outra. E aí depois vai começar um investimento inicial para você comprar e vender. É aquilo que eu te falei, você ganha na compra, tá? Então é comprando que você ganha. E lá naquele primeiro vídeo eu falei, então quando você compra muito material, você não tem como virar e falar assim, hoje eu comprei R$ 500 e eu tenho X de lucro. Beleza, você tem até X de lucro, mas só que quando você compra, você não consegue delimitar a quantidade do que você comprou. Por quê? De repente você comprou tantos cobres, poucos PADs, poucos PETs. Hoje entrou mais cobre, hoje entrou mais latinha, né? A gente tem uma denominação diferente, tá? Apesar da latinha ser alumínio, a gente fala latinha. Alumínio é alumínio, latinha é latinha. Apesar da latinha ser alumínio, entendeu? A gente não classifica a latinha como alumínio. A latinha é uma classificação latinha, tá? É só por quê? Porque alumínio a gente paga um preço diferente, né? O alumínio, qualquer outro tipo de alumínio, alumínio duro, alumínio perfil, alumínio panela, alumínio é alumínio. A latinha, apesar de ser alumínio, é latinha, tá? E a latinha é um dos melhores alumínio porque ele é puro, tá? E essa historinha de falar assim, o pessoal paga mais pelo aquele anelzinho, balela, mentira. Aquilo ali não faz diferença nenhuma, tá? Aquilo ali, se pagam mais, talvez alguém, se você encontrar aí que mexe com artesanato. Eu, particularmente, nunca ouvi ninguém que paga mais. Então, a latinha eles pagam melhor um pouco porque é um produto puro. Não tem sujeira. Sujeira que eu digo assim, não tem um outro tipo de material naquele produto. Aquele produto ele é 100% alumínio. Ele é derretido, não tem nada. Ele não tem nenhum pedaço de plástico, não tem nenhum pedaço de ferro, não tem nada. Ela é toda alumínio 100%, de cima e embaixo. É um produto 100% alumínio. Então, por isso que ela é um produto que eles pagam um pouco melhor, justamente por causa disso. Você compra ele com um preço melhor, né? Então, voltando, igual eu te falei, então, quando você compra, você não tem condição de definir o que você vai ter ali naquele momento. Então, por isso que naquele vídeo anterior eu falei que às vezes você talvez não consegue ter ali
na semana, 5 mil, 6 mil, você consegue manter a sua reciclagem só com esse valor. Entendeu? Por quê? Porque quando você vai vender os produtos, o que acontece? O seu fornecedor, o cara que vai comprar o seu material, é o seguinte: a sucata você entrega em um local. O alumínio, os materiais mais nobres, que a gente chama que é o metal, o cobre, o chumbo, são em outro local. E aí o papelão, o PAD, o plástico é em outro local. Então você tem praticamente uns 3 fornecedores, uns 3 receptores do seu material, né? Uns 3 indústrias. E aí que tá. Então, até nisso você tem que pensar. Então você tem que juntar um determinado tanto para você ir, para você não ficar gastando demais, porque senão você vai desperdiçar o seu lucro, né? Porque todo tanto, você vai ter que abastecer. Se você não tem, igual eu falei, se você não tem um caminhão, se você não tem um carro para levar, você vai ter que pagar um frete. Aí o cara vai ter que ficar lá na sua reciclagem, esperando você, vai te cobrar, não sei, a distância que vai ser. Mas qualquer fretezinho hoje é 100, 150, 200 reais, esperando você montar a carga, jogar lá em cima e tal, para depois levar. Imagina você ter que ir 2, 3 vezes. Então até nisso você tem que pensar, entendeu? Então assim, você às vezes na semana você não fez um volume, você talvez comprou muito, mas você não fez um volume legal, né? Você talvez tenha ali 2, 3, 4, 5, 10 quilos de cobre. Aí não dá. O PET, você tem muito PET, mas na hora que você vai prensar, deu pouco, entendeu? Então talvez você espera 15 dias, entendeu? E aí 6 mil dá? Não dá. Aí se você for contar 6 de uma semana, 6 de outra, deu 12. Entendeu? Então por isso que eu falo que às vezes é bom você ter um pouco mais de dinheiro. Isso também te dá também um pouco mais de tranquilidade. Porque primeiro que você não fica naquela dependência de sair correndo para poder ir vender seu produto. Segundo, você também não fica naquela pressão de ficar oscilando o material. O material, como eu falei, toda semana solta o preço. Às vezes o pessoal abaixa o preço, você tem condição, ou aumenta o preço lá, você tem condição de manter aquele preço e comprar melhor, né? Então isso também é fundamental para você equilibrar. Eu mesmo gosto de fazer assim, vender de 15 dias, né? Espero juntar uma quantidade, vou lá, vendo e faço. Essa semana mesmo aqui, apesar que agora nós estamos falando de Natal, né, e Ano Novo, então o pessoal vai entrar um pouco de recesso, vai ser um pouco apertado, mas vai dar para a gente colocar no caminhão e vender alguns produtos. Mas aí todos prensados, né? Todos prensados, igual eu falei. Fazendo fardo de papelão aí, na faixa de 70 quilos, 80 até 100 quilos. Mas esse é o ponto que eu estou tentando explicar, entendeu? Que às vezes não é tão simples. Que quando eu comecei, igual eu falei, o pessoal via os vídeos, o pessoal falava assim, 5 mil, 6 mil e tal. Não, infelizmente não é. Ainda bem que eu tinha um pouco mais do que isso, né? Então deu para sentir. E levei alguns prejuízinhos, sim, principalmente material. Você entendeu? Andei comprando material errado, não sabia separar, tomei prejuízo, principalmente quando eu comprei material e na hora de vender tinha material nobre junto com material que era considerado simples, né? Que foi material caro junto, porque eu não soube separar e aí vendi o material caro ao preço do barato. Então tudo isso, né, eu vou explicar, vou mostrar para vocês aprenderem para não ter isso, porque igual eu falei, você compra um determinado produto ali naquele valor, mas a indústria te paga mais se você separar e entregar para ela. Aí eu vou mostrar isso tudo para vocês, tá? Eu vou ficar por aqui, né? Espero que nesse segundo vídeo aí dê para ter dado um pouco mais de explicação referente aí na montagem melhor, tá? Nos próximos aí eu vou pincelar melhor. Eu queria que vocês também deixassem algumas perguntas aí, né? Mais direto, que for. Eu vou deixar depois, eu vou tirar uma foto, sei lá, não sei, eu sou um pouco cru ainda
né, em como colocar as informações, mas eu vou colocar uma tabela de alguma das semanas dos valores que a indústria paga para a gente. E aí você, baseado naquele preço, que a gente faz a tabela da gente aqui, entendeu? Então, assim, que aí você vai saber como que você vai fazer para você poder tabelar. E o segredo também, antes de finalizar, quando você for tabelar, é você saber o seu fluxo, né? É fazer seu fluxo ali de saber. Porque às vezes você fica muito na pilha de chega um catador, um fornecedor e fala assim, o cara lá de baixo, lá do outra reciclagem, está pagando X nesse material. O outro está pagando tanto. Cuidado com isso. O catador é muito esperto. Cuidado, às vezes é até mentira nesse valor. E outra coisa, não vai por isso, porque não existe fidelidade nesse ramo, tá? É poucos, é um ou outro que o cara é fiel ali com você. Tá? E deixei um ponto importante que acabou que eu lembrei agora e vou falar. Na sua reciclagem, igual eu falei, que é bom você ter áreas cobertas, é bom você deixar assim, fazer alguns diferencial. Eu mesmo aqui na minha, depois eu vou mostrar, eu tenho um bebedouro, cara. Eu tenho um bebedouro gelado, com 100, tem mais de 100, uns 200 litros de água gelada sempre para o catador. Então o cara chega, coloca água à vontade lá, bebe água à vontade, porque os caras ralam, cara. Isso aí é importante, você dá valor ao seu catador. Tá? Reconhecer o trabalho dele, entendeu? Porque isso aí ele se sente importante e vai trazer material sempre para você, tá? Então, mais uma vez aí, obrigado. Não esquece lá de dar um like, não esquece de se inscrever no canal aí e faça suas perguntas aí pra gente aí, bacana? E obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e tamo junto aí, vai deixando as suas perguntas aí pra gente ir tirando e desenvolvendo. Meu telefone no vídeo anterior aí tá lá, pode me chamar no WhatsApp aí que a gente vai conversando, tirando qualquer dúvida aí, tranquilo? Fique com Deus aí e um abraço, tchau, tchau.